Oi, gente, tudo bem? Vamos para mais uma aula. Hoje a gente vai falar de biofilme bacteriano, o que esse biofilme faz, como é que ele trabalha na cicatrização da ferida, quais são os problemas que eles causam. É uma aula com um conteúdo bem bacaninha, né? É fundamental para o tratamento de feridas, então desde lá eu já peço o like de vocês para se inscrever no canal, comentar, perguntar, qualquer dúvida a gente está à disposição aí, certo? Bora puxar a vinheta que tem bastante conteúdo pela frente. Então, gente, vamos lá? Vamos falar de biofilme, né? Vou estar passando para vocês aqui, fazendo uma breve explanação aqui do que é biofilme, deixar vocês mais afiadinhos para conseguirem entender. Então, o que é biofilme, né? Biofilme é uma colônia bacteriana. Essa colônia bacteriana, ela vai ficar instalada no leito da ferida e com a instalação dela no leito da ferida, ela vai gerar uma série de complicações para a cicatrização dessa ferida, né? E automaticamente ela vai trabalhar ali contra a formação de novos tecidos e contra a cicatrização adequada do paciente, tá? Então, o que acontece aqui, né? Ela auxilia na agressão do leito da ferida, ela auxilia no surgimento do tecido desvitalizado, né? Auxilia no surgimento da dor, do cheiro, sangramento, principalmente do exudato da ferida, né? Então, o que ela vai fazer ali no leito da ferida? Ela vai impedir a ação dos agentes cicatrizantes, vai impedir a ação do curativo no leito da ferida. E eu já vou estar explicando aqui o porquê para vocês. Quando a gente observa aqui um biofilme, né, isso aqui principalmente o biofilme bacteriano aqui, né, o que acontece? Essas bactérias, elas surgem, elas migram para o leito da ferida, elas vão começar a se replicar. E com a replicação dela, ela faz uma casinha, que é esse amarelinho aqui que a gente chama de matriz de exopolímero, ou matriz exopolimérica. Essa matriz aqui, recobrindo a bactéria, vai impedir que os correlatos ajam sobre o leito da ferida, porque eles não têm ação contra essa matriz exopolimérica aqui. Então, o que vai acontecer? Eu posso aplicar tudo o que eu quiser no leito daquela ferida ali, porém, automaticamente o correlato não vai chegar no leito e não vai fazer a ação que ele precisa ali na ferida do paciente. A partir do momento que ela aumenta muito o seu tamanho, ela se rompe, novas bactérias migram e vão formando novas colônias de exopolímero e assim sucessivamente, vão formando esse ciclo aí, né? Então, como que a gente pensa na prevenção? Como que a gente vai prevenir que esse biofilme surja? Né? Quando a gente pensa em biofilme, a gente não pode esperar ele se instalar no leito da ferida para depois a gente trabalhar contra ele. Então, vamos trabalhar essa ferida, abriu, comecei a cuidar dela, vamos trabalhar na prevenção. Até porque muitas vezes, até trabalhando na prevenção, a gente não consegue fazer com que o biofilme não surja no leito da ferida, mas a gente consegue evitar ao máximo que ele regrida o tempo de cicatrização de uma ferida, né? Primeiramente, a gente vai fazer a limpeza dessa ferida com uma solução de PHMB, né? Por quê? Porque a solução de PHMB, que é a solução de poliaxanida, ela vai trabalhar diretamente aqui, ó, nessa matriz exopolimérica aqui que vocês estão vendo e vai dissolver essa matriz exopolimérica. Então, ela dissolvendo, os nossos correlatos, as nossas coberturas vão conseguir trabalhar contra essas bactérias e vão conseguir atingir o leito da ferida. A gente vai realizar a laser terapia nessa ferida para a gente conseguir acelerar a cicatrização ao máximo, o tempo de cicatrização, porque quanto mais aberta, mais tempo aberta ela fica, mais a chance de ela desenvolver um biofilme, uma infecção local. E a gente vai ter que realizar a manutenção do meio úmido, né? Mas, Carol, por quê? Tu fala tanto em meio úmido, mas agora tem que fazer manutenção? Por que a gente vai fazer isso aí? Quando uma ferida ela fica muito úmida, ou um curativo ele fica muito molhado por muito tempo, o que acontece? Aquilo ali é um prato cheio para uma colonização bacteriana, né? Então, quando a gente realiza a troca regular de um curativo, cuida do excesso de umidade ali naquela ferida, que a umidade ela precisa ser controlada, a gente consegue evitar uma colonização bacteriana.
aquele excesso de exudato ali, é um prato cheio, é um alimento para a bactéria. A bactéria vai começar a se alimentar daquilo ali, vai começar a se reproduzir. Então, a gente precisa cuidar e cuidar bastante, realizar bastante manutenção do meio úmido. O curativo está feio, o curativo está úmido, vamos fazer a troca para que a bactéria não se instale ali naquela região ali, ok? Então, e o biofilme também ele dá sinais. Então, né, trabalhei na prevenção desse biofilme. Os sinais aconteceram, então a gente vai começar a observar, né? Aumento do exudato, né? Essa ferida do nada começou a ter uma secreção muito grande, por exemplo. Sangramento do tecido de granulação, odor no leito da ferida, opa, sinal de biofilme. Isso aqui é o quê? Isso aqui é uma inflamação instalada. Sinais de inflamação nessa ferida, né? Surgimento de tecido desvitalizado. Opa, necrose por coagulação surgindo aqui nesse momento do campeonato, nessa altura do campeonato, o que que deu? Né? Ou esfacela surgindo nessa altura do campeonato, o que que deu? Colonização bacteriana que está consumindo todo o nutriente daquela ferida ali e ela não consegue cicatrizar, porque isso está atrasando o processo de cicatrização. O tecido vai morrendo e automaticamente a necrose vai acontecendo, o esfacelo vai acontecendo. Então, vamos pensar, uma hipergranulação, esse tecido de granulação aqui está inchado. Eu já falei para vocês numa aula anterior o que é hipergranulação, né? Mas vou deixar aqui no vídeo para vocês estarem lembrando ali mais para frente, né? Então, tecido de granulação aqui inchou, virou uma hipergranulação. É aquele tecido de granulação muito vermelho, muito vinho, né? Que tu mexe nele, ele é friável, ele sangra. Isso é um sinal de biofilme no leito da ferida, né? Surgimento de dor local ou sangramento, né? Isso não tinha, um sinal de inflamação. Então, ó, pode ser que tenha biofilme, né? E palidez do tecido de granulação, né? O meu tecido era vermelhinho, bonitinho, do nada, no outro dia fui lá abrir, o meu curativo tava aquela, né? Putz, o que que deu aqui? Meu Deus do céu, meu tecido ficou numa cor de goiaba, uma cor agoiabada. Então, isso é uma indicação ali que existe biofilme naquela ferida ali. Só lembrando a vocês que ele é invisível, né? Tu não consegue ver o biofilme olho nu, porém, os sinais dele são muito evidentes e te auxiliam muito no tratamento da ferida. Então, como que a gente vai tratar? Vamos tratar com solução de PHMB, né, para quebrar aquela matriz de exopolímero, né? Vamos tratar com laser terapia com azul de metileno, isso depende muito da conduta de cada profissional, né? Então, o azul de metileno, ele vai trabalhar no leito da ferida, misturando, né, a cor azul do azul de metileno junto com o infravermelho, né, da luz do laser, gerando uma luz roxa e vai tratar a colonização bacteriana, né? E correlatos contendo prata na sua composição. Ela tem uma função bactericida, bacteriostática e vai acabar com a colonização do biofilme no leito da ferida. Então, por que cuidar do biofilme, né? Só vou mostrar para vocês aqui, ó, uma ferida com biofilme e uma ferida sem biofilme. Isso aqui é a mesma ferida, tá, gente? Ferida nossa, uma ferida que a gente tratou, que a gente cicatrizou, né? Então, vocês estão vendo aqui, ó, tecido desvitalizado. Essa ferida tinha um odor também bem característico, né? Tecido de granulação aqui numa coloração agoiabada, né? E daí, olha só como é que fica aqui, ó, o biofilme tratadinho. Olha só que bonito esse tecido de granulação aqui. Bacana, dá vontade de levar para casa, né? E olha só um tecido agoiabado. Olha só a diferença do tamanho dessa ferida. Isso aqui é biofilme tratado. A partir do momento que tu trata, a aceleração ali e a cicatrização acontece. Então, é extremamente importante estar tratando isso. Então, só pedindo para vocês aqui, ó, seguir o nosso Instagram ali, @curariocurativos, né? Vamos dar uma olhadinha ali no nosso site, curariocurativos.com. Vamos se inscrever no canal, vamos dar um joinha no like, certo? Bom, pessoal, essa foi a aula de hoje. Agradeço bastante aí. Até a próxima aula.